Bom, boa tarde, turma. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa aula de número 7 da matéria de ciências, tá? Nós vamos começar na página 160, falando sobre o tema de abastecimento de água. Mas só para lembrar o que nós já falamos na aula passada, que foi a nossa aula de número 6, nós vimos, né, sobre um experimento que falava para simular o ciclo da água em sua casa. Vimos também algumas questões, falamos do El Ninho e El Ninha em um texto que nós vimos no livro e falamos também sobre os diferentes usos da água. O uso da água, a água como abrigo, a água como fonte de energia, a água como fonte de renda, a água na agropecuária, a água na indústria. E agora nós vamos ver o abastecimento de água na página 160 do livro de vocês. Bom, o ciclo da água também repõe os estoques de rios, lagos e lagoas, os quais fornecem água para a maioria dos seres vivos. A água que sai da torneira das casas é retirada dos estoques naturais e tratada nas estações de tratamento de água, que é o ETA. Tá? Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo. Nós estamos na página 160. Nós estamos na página 160. Na leitura do texto do abastecimento de água. Tá? Esse tratamento faz com que a água de rios e de represas fiquem livres de impurezas e de organismos causadores de doença. A água resultante é boa para o consumo humano e ela é chamada de água potável. Bom, a água potável, na verdade, também é usada de várias formas em atividades domésticas e também em questões de higiene, como de lavagem de roupas, no preparo de alimentos, no nosso banho, na escovação dos dentes, na lavagem de roupas e no vaso sanitário, na limpeza de carros e calçadas, entre outros. Bom, por isso, ao realizar todas essas atividades, é fundamental usar apenas a água em quantidade necessária, ou seja, evitar o desperdício de recursos naturais, como a água. Além disso, é muito importante verificar se não há nas residências vazamentos nos canos ou torneiras pingando. Bom, uma coisa que a gente pode fazer para evitar o muito consumo de água e fazer só o necessário é quando a gente vai escovar os dentes. A gente deixar a bica aberta, a gente vai gastar muita água, aquela água vai estar indo fora e a gente não vai estar utilizando. Então, quando a gente vai escovar os dentes, a gente deve fechar as torneiras para poder economizar água. Assim como no banho. Quando a gente vai se ensaboar, a gente não deve ficar com o chuveiro ligado para a gente poder economizar água. Até porque é um recurso natural que depende de uma questão de chuva para poder encher os reservatórios. E quando a gente está em um período de seca, isso pode demorar. E pode ser que a gente tenha até falta de água. Então, quando acontece a gente tem um reservatório de água aqui que abastece o nosso estado, que é o Guandu. Quando o Guandu ele é fechado para poder fazer a limpeza, a manutenção desse reservatório, a gente fica um tempo, às vezes até alguns dias, sem água. Então, isso faz com que a gente manere o uso da nossa água que está na nossa caixa. Na nossa caixa d'água tem um reservatório de água, né, para a gente poder utilizar em nossa casa. Se essa água desse reservatório acaba e a gente está com uma dificuldade de abastecimento de água até as casas, a gente vai ficar sem água. E aí o que acontece? Em muitas regiões do nosso país, muitos estados passam por diversos períodos de seca. E as pessoas já têm uma dificuldade muito grande de abastecimento. Eles usam até poços para poder armazenar a água, e principalmente a água da chuva. Tem algumas regiões que os moradores utilizam da água da chuva, eles botam balde, bacias para poder coletar aquela água que cai, para poder utilizá-lo, devido à falta de água naquela região. Bom, dito isto, explicando essa questão do abastecimento de água e o uso correto da água, nós vamos ver agora no De Olho no Local, na página 160. Questão 1. Observe atentamente como a água é usada por você e seus familiares nas atividades diárias de sua casa durante 3 dias.
Para isso, verifique-se: há canos quebrados ou com vazamento, ou se as torneiras estão pingando na sua casa. Há desperdício de água ao lavar calçadas, automóveis, louças ou roupas, ou entre outras coisas. Há desperdício de água ao tomar banho e ao escovar os dentes. Há gasto de água em atividades em que não seria necessário utilizá-la. Bom, questão A. Com base nas suas anotações que vocês irão fazer, apresente os dados coletados para o professor e para os colegas e produzam coletivamente um gráfico com os maiores vilões de desperdício de água. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão observar a casa de vocês durante 3 dias para poder ver aonde ocorre o desperdício de água. E aí cada um vai fazer uma anotação no caderno de vocês. E na próxima aula a gente vai montar um gráfico junto, tá? De quais são os vilões nas nossas casas que gastam mais água. Ah, professor, aqui em casa gasta mais água para poder lavar o carro. Então a gente coloca para a gente poder ver quais são as atividades nossas do dia a dia que requer bastante uso da nossa água, tá? Oi, Marcela, boa tarde, seja bem-vinda. Nós estamos na página 160 no De Olho no Local, tá? Bom, para finalizar, pense em alternativas que possam evitar desperdício constatados e elaborem cartazes informativos para economizar a nossa água nas atividades diárias. Então, vocês vão fazer numa folha de caderno, numa folha de ofício, um pequeno cartaz, tá? E vocês vão desenhar coisas sobre a água e como a gente pode economizar a água. Lembrando que a nossa economizar a água, fazer com que a gente utilize a água para as atividades realmente que necessitam dela, a gente pode estar salvando também o planeta, né? Então, vamos evitar o desperdício, assim como o consumo de muito lixo, como nós já falamos, né, no capítulo passado. Então, dito isto para vocês, nós vamos também para o mão na massa. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo na página 161, tá? Vamos ver o que você aprendeu sobre o uso adequado da água. A seguir, escreva uma legenda orientando o que deve ser feito em cada situação mostrada para evitar o desperdício de água. Nós aí temos 8 imagens, tá? A primeira é uma menina lavando uma louça. E aí eu quero saber de vocês. O que vocês acham que a gente pode fazer para economizar o desperdício de água na hora que a gente vai lavar a nossa louça? Como é que vocês acham que a gente pode evitar o desperdício? Fechar a torneira enquanto lava. Isso, muito bem. E uma das outras coisas também que a gente pode fazer é não deixar muitos resíduos de alimentos no nosso prato. Se caso vocês não consigam fazer toda a refeição, vocês raspem o prato de vocês no lixo e evitem de gastar muita água tentando tirar aquele resto de alimento que está grudado no prato. Então, isso faz com que vocês já economizem um pouco de água. Mas aí vocês devem estar pensando, ah, professor, mas é pouco que a gente vai economizar. Mas se a gente for economizando esse pouquinho diariamente, no final da semana e também do mês e do ano, nós vamos ter economizado bastante água, tá? A segunda imagem é um menino lavando uma fruta, né? Uma verdura. E o que vocês acham que a gente pode economizar na hora de fazer essa lavagem? Como é que a gente pode economizar? Nem tu? Pode falar, Bel. Lavar com... Eu não sei. Bom, e se a gente pegar uma vasilha e deixar esses alimentos de molho? E na hora que a gente for lavar, a gente não gasta tanta água, porque a gente já tirou o excesso de sujeiras na bacia ou na nossa vasilha, que a gente deixou de molho. Então, isso já economiza bastante água, porque você tirou o maior excesso ali das sujeiras naquela bacia ou naquela vasilha. Isso é uma das opções. E na hora que a gente escova os dentes? O que a gente pode fazer, Nicolas? A gente pode fechar a torneira para não gastar Isso, muita água quando a gente escova o dente. isso.
Beatriz, o que a gente pode fazer na hora da gente utilizar a água no banho? Para poder economizar. Enquanto se ensaboar, desligar o chuveiro. Isso, muito bem. E como é que a gente pode fazer com as roupas, Miguel? Na hora de lavar as roupas, o que a gente pode fazer, Miguel? E eu acho que o Miguel não está escutando a gente. Miguel, tá ouvindo? Marcelo, o que a gente pode fazer na hora de economizar água para lavar as roupas? Você faz ideia? Isabela, Carol, alguém faz ideia? Bom, o que a gente pode fazer? Oi, Isabel, pode falar? Oi, tia, a gente pode tirar a roupa da máquina de lavar e colocar. Tirar a água da máquina de lavar e colocar para lavar o banheiro. Muito bem, muito bem. A gente pode reutilizar essa água que a gente lavou as roupas. Mas também uma coisa que a gente pode fazer na hora de lavar as roupas é, de vez de a gente lavar poucas peças, a gente juntar muitas peças de roupa e conseguir lavar tudo junto. Claro que a gente tem que separar as roupas devido às cores, para poder não manchar, né? A gente não deve misturar roupas escuras com roupas claras, porque senão mancha. Mas se a gente conseguir juntar uma boa quantidade de roupa, a gente também economiza bastante água. Bom, e nós temos um cano vazando. Como é que a gente pode fazer para economizar essa água desse cano vazando, Carol? Como é que a gente pode fazer para que a gente economize essa água que está sendo desperdiçada desse cano que está vazando nessa imagem aí? Você consegue ver? Página, tia? Página 161, Carol. No livro 2? Isso. 161. Não sei. Bom, a gente pode consertar o cano, né, Carol? Para evitar que esse vazamento aconteça. Bom, e como é que a gente pode fazer na hora de lavar Mas o se carro? acontecer de novo? A gente conserta de Mas novo. se esse outro cano... A gente conserta de novo. A gente só não pode deixar um vazamento acontecer na nossa casa, tá? Bom, e nós temos um menino lavando o carro. O que a gente pode fazer para poder economizar essa água na hora de lavar o carro? Alguém tem ideia? Lavar com balde. Com balde, muito bem, porque a gente pega aquela água do balde e a gente consegue controlar a quantidade de água que a gente está usando. Então, mas ele está usando esse balde para ter o controle de água que ele está usando. Porque se ele ficar com a mangueira ali ligada, ele vai ficar gastando água e não vai ter o controle. E com certeza ele vai gastar muito mais do que um balde para lavar o carro. E nós temos aí a última imagem, que é lavando uma calçada. Bom, se a gente ficar tentando juntar o lixo da calçada com uma mangueira d'água, a gente vai gastar muita água. Então, o que a gente deve fazer primeiro? A gente deve varrer para depois conseguir lavar a calçada. E se for necessário, a gente também usa até uma vassoura para poder jogar essa água mais rápido e conseguir espalhar para atingir uma área maior da calçada sem gastar tanta água. Então, esses foram alguns pontos que depois, no final da aula, vocês vão poder anotar aí nessas imagens, tá bom? Bom, seguindo, nós vamos agora para a página 162 do livro de vocês, que é o reaproveitamento da água, tá? Atualmente, algumas prefeituras determinam por meio de leis que em prédios de construção seja prevista a coleta de água de chuva para reuso. Em muitas cidades ainda não há essa obrigação, mas a recomendação de que a captação de água da chuva seja feita. Bom, após a coleta, a água da chuva ela pode ser armazenada e usada posteriormente. Como não é considerada potável, não pode ser consumida, mas pode ser utilizada para limpar calçadas e carros,
bem como para regar o jardim e dar descarga em vasos sanitários. O desperdício de água leva à falta desse recurso. Em algumas regiões, a falta de água disponível, né, faz com que as pessoas andem quilômetros para conseguir alguns barris d'água. Então, foi o que eu já falei para vocês. Algumas regiões do nosso país têm esse problema de água, né, de coleta de água. E aí a gente não consegue fazer o abastecimento correto dessas residências. E aí eles precisam andar quilômetros para conseguir pegar um pouco d'água. Água até mesmo para eles poderem beber, tá? E aí vocês têm duas imagens nessa página, 162. A primeira é a imagem A é um cano vindo diretamente para o balde. Bom, esse cano é vindo da calha, tá? E aí, quando a chuva cai no nosso telhado, vai até a calha, essa calha cai diretamente no balde. E aí, para a gente poder, né, fazer o uso dessa água, essa água tem que estar limpa, né? Então, é bom a gente sempre manter a limpeza das nossas calhas, ok, semanalmente fazer uma limpeza para a gente poder aproveitar essa água. E o que acontece se a gente for pegar essa água e ela estiver muito suja? A gente tem como fazer o uso dela para lavar um carro? Não, porque de vez da gente limpar, a gente vai estar sujando mais, né? E nós temos a imagem B, que é para poder molhar as plantas, né? Cuidar do nosso jardim. Bom, dito isto, vamos lá com a lupa na mão, na página 162. Leia o texto e, após isso, responda as perguntas a seguir no caderno de vocês. Um dos estados brasileiros mais castigado pela falta de chuva e escassez hídrica, que é o Ceará, é o estado do Ceará, prepara-se para construir a maior usina de dessalinização de água marinha do país. Quando estiver pronto, o empreendimento, cujo projeto foi iniciado em 2016, reforçará o sistema de abastecimento da capital cearense, né? E aí, Fortaleza e dos municípios da região metropolitana, onde vivem mais de 4 milhões de pessoas, vão ter esse abastecimento de água. Bom, questão 1. Pesquise e explique o que o termo dessalinização significa. Então, vocês vão fazer uma pesquisa na internet para saber o que significa esse termo. Qual é o significado que ele tem para vocês, tá? Questão 2. Por que o processo de dessalinização da água do mar é necessário em regiões como o do Ceará? E aí vocês vão fazer essas pesquisas e vão relacionar o termo com o que você imagina que vai ser útil para o Ceará, tá? Com esse projeto. E não se esqueçam que na hora que vocês forem responder no caderno, é importante que vocês coloquem o cabeçalho e identifiquem com a disciplina, já que o caderno é compartilhado com a professora Aline. Bom, na página 163, eu vou pedir para Isabel começar a ler, tá bom? E vou pedir para outros colegas darem continuidade. Então, fiquem atentos à leitura do texto. Isabel, pode ler para a gente, por favor, a página 163, Equilíbrio nos ecossistemas? A água é um recurso natural e indispensável à vida e é fundamental que esteja disponível aos seres vivos. O ciclo da água contribui para a manutenção do equilíbrio ambiental, pois ele renova a água necessária no ambiente e nos seres vivos. Continua, Grande Nicolas. parte da água existente... Obrigado, Pel. Continua, Nicolas. Eu não estava acompanhando. Ah, então, é importante a gente acompanhar, gente. Vamos lá, está no segundo parágrafo. Grande parte da água existe no solo. Todo mundo acompanhando aí? Tio, tô sem livro que eu tô almoçando. Tá bom, Bia. Continua pra gente, Nicolas. Dá o microfone. Ô tio, qual é o parágrafo? Segundo parágrafo. Grande parte da água existente no solo.
Segundo parágrafo. Na página 163. Tá. Ô tio, não tô achando. Então vamos lá. Enquanto o Nicolas se acha aí no livro, eu vou pedir para o Miguel continuar lendo para a gente. Leia, por favor, Miguel, o segundo parágrafo. Proveniente da infiltração da água da chuva e para que as florestas cresçam e se desenvolvam. As raízes das plantas precisam absorver essa água. Uma parte da água Pode continuar? Pode. Precisa uma parte pela planta é utilizada da metabolismo dela e a outra é evaporada, participando assim do ciclo da água. Evapotranspiração. Ô tio, ciências tem umas palavras difíceis, né? Tem. Bom, mas então, obrigado, Miguel, e obrigado, Isabel, pela leitura. Eu me perdi. Então, Carol, eu estou no segundo parágrafo ainda. Vou falar para vocês. Então, a Isabel e o Miguel leram essa introdução do equilíbrio no ecossistema. Eles disseram que a água é um recurso natural indispensável à vida e é fundamental que esteja disponível a todos os seres vivos, né? Bom, e o ciclo da água, que nós já vimos no livro, contribui para a manutenção desse equilíbrio do ecossistema, pois ele renova as fontes de água necessárias no ambiente para os seres vivos. E aí o Miguel também falou que grande parte da água existente no nosso solo é proveniente da infiltração da água da chuva. E é para que as florestas cresçam e se desenvolvam, as raízes das plantas precisam absorver essa água. Por quê? Imagina a floresta, né? Não tem ninguém ali regando as plantas diariamente. Então, elas só conseguem absorver a água quando chove. E quando chove, essa água tem contato direto com o solo, né? E o solo fica encharcado. E aí, depois, com o tempo, ele vai começando a ficar mais seco, devido que essas plantas, essas árvores, puxam essas águas do solo para poder conseguir, né, fazer com que esse metabolismo, né, que faz com que a gente gere, né, a fotossíntese, ela consiga manter os nutrientes que a água nos dá, né? E assim o ciclo da água acaba também tendo como evapotranspiração. Por quê? Choveu bastante no solo, aí as plantas pegaram um pouco dessa quantidade de água que tinha no solo. Só que o solo ainda não secou totalmente. E aí, quando vem o sol depois da chuva, faz com que essa água evapore. E aí vai de novo para o céu, né, e tudo mais. Bom, e aí nós temos uma imagem nessa página 163, que é a floresta amazônica, por exemplo, é uma floresta com umidade elevada, o que ajuda a manter o equilíbrio e o ciclo da água. Bom, e que por sua vez mantém a umidade também da floresta. Os seres humanos interferem no ciclo da água quando desmatam áreas da floresta para abrir espaço para a agricultura, para a pecuária e para o extravismo vegetal intensivo ou ainda quando fazem as queimadas. Outro fator que interfere no ciclo da água é a impermeabilização do solo, ou seja, quando grandes áreas são asfaltadas. Por exemplo, isso impede que a água, né, da chuva infiltre no solo e possa gerar enchentes e alagamentos, como acontece nas grandes cidades. Bom, como as nossas ruas são asfaltadas e não é ali a terra, são produtos, né, que fazem com que sejam impermeáveis, acaba gerando enchente. Já vou te dar a palavra, Miguel. Diferente
de uma mata. Se a gente for na mata, depois de chover muito, o solo vai estar bem molhado, mas ele não vai estar alagado, igual uma cidade que fica em meia hora de chuva, a gente tem uma parte da cidade totalmente alagada. Bom, e um exemplo, Miguel, já vou te dar a palavra, tá? O que acontece na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, nós temos ali o centro urbano e nós temos a parte rural, a parte interior. Na parte que é urbana, nós temos a cidade que, com pouco tempo de chuva, 20, 30 minutos numa chuva intensa, acaba alagando toda a cidade. Então, a cidade de São Paulo toda para, porque não está preparada para grande demanda de chuva. E isso é uma coisa que vem da natureza, né? Então, é uma cidade que deveria se programar mais para chuva, assim como o Rio de Janeiro, que como a gente tem chuvas de verão, na época do período do verão, que acaba deixando a cidade totalmente alagada. E são pancadas de chuvas repentinas, que do nada, no final da tarde, acaba caindo. Miguel, pode falar. Ô tio, quem desmata mais? São os raios lá da natural ou é o ser humano Ser humano. que faz cair mais árvores? O ser humano que desmata mais, com certeza. Com certeza o ser humano. Bom, dito isto, né, nós vamos para dar continuidade ao nosso texto. Quando a cobertura vegetal é retirada, tem-se menor umidade e pode resultar em secas nas regiões que têm um regime de chuvas regulado. Além disso, parte do gás carbônico liberado na atmosfera deixa de ser absorvida, acumulando-se e intensificando ainda mais o efeito estufa que causa o aquecimento global. Além das florestas, a água dos oceanos também influencia no equilíbrio ambiental. Os oceanos agem na regularização de temperatura terrestre, mantendo os ecossistemas equilibrados, pois absorvem e retêm mais calor liberados pelo Sol do que a atmosfera. Então, nós fizemos uma leitura desse texto sobre o equilíbrio do ecossistema, a importância, né? E falamos também sobre o reaproveitamento da água, o abastecimento da água, e dando continuidade ao tema passado, falando também sobre as fontes de água, né? E como utilizamos ela no nosso planeta. E aí, eu deixo para vocês realizarem em casa as páginas 140, 160, que é o de olho no local, que é a pesquisa que vocês vão fazer, observando, né, durante 3 dias a casa de vocês. E como acontece o uso indevido da água. Oi, Carol. A aula já está acabando? Daqui a pouco, já vamos finalizar, tá? Então, porque você está falando algumas páginas, eu pensei que era dever de casa. Então, o dever de casa que vocês vão fazer. Vocês vão fazer o de olho no local na página 160 do livro de vocês, que é fazer a observação na casa de vocês durante os 3 dias e responder as perguntas da questão 1, a letra A e a letra B. Vocês vão fazer a página 161, que é colocar algumas informações de como você pode economizar água, utilizando essas ações, essas atividades que você realiza na sua casa, tá? E na página 162 do livro de vocês, que é com a lupa na mão, que vocês vão fazer a pesquisa sobre o termo dessalinização e como esse processo de dessalinização de água do mar é necessário para regiões como a do Ceará, tá? Então, página do livro 160, 161 e 162, páginas da ficha. Página 81, nós temos lá, primeira questão. Tio, você pode mandar no zap o dever de casa? Vou mandar também, porque a Sofia não Tá, obrigada. Tá? Nós temos lá, primeira Tá questão, no grupo, que a água pode ser Manda no encontrada grupo. nos estados sólidos, líquido e gasoso. Carol, estou explicando as questões, para vocês não terem dúvidas. Se caso tiver, vocês podem assistir esse final da aula para vocês conseguirem voltar, tá? Quais são as transformações dos estados físicos que ocorrem com a água? Indique-as a seguir. Aí vocês têm lá, do sólido para o líquido, é o quê?
do líquido para o gasoso é o quê? Do gasoso para o líquido é o quê? E do líquido Lembrei para o daquela sólido é o música quê? do sólido pro líquido. É isso mesmo, é a música. E eu vou deixar a música lá no grupo para vocês gravarem Tá bom. para poder responder, tá? Questão 2. Lembre-se do ciclo da água que você estudou e cite uma situação em que é possível verificar a ocorrência da fusão. Questão A. Questão B. Da evaporação. Página 82. Da condensação. D. Da solidificação. Questão 3. Observe o esquema a seguir. Aí vocês vão ter uma imagem lá. O sol, umas nuvens caindo a chuva de um lado, e na parte onde está uma nuvem em cima do mar, vocês vão ver uma seta em direção à nuvem. Isso quer dizer o quê? Que a água do mar está evaporando para a nuvem, e a nuvem depois vai fazer com que chova nas regiões ali das florestas e da montanha. E aí na parte lá do alto da montanha, nós temos uma parte que está com neve, com branca, né? Com gelo ali. E aí, agora, explique o passo a passo de como ocorre o fenômeno que está sendo representado nele. Então, é aquele ciclo da água que vocês viram lá na página, vou falar a página para vocês, tá? Que vocês viram tanto na página 154 do livro de vocês, quanto na página 149. Miguel, isso é na página 82 da ficha, tá? Então, vocês vão fazer essas páginas da ficha também, 81 e 82, e a 83 e 84. A 83 tem: observe a seguir um navio de container. Explique quais são os fatores que permitem o navio flutuar no mar. Nós já falamos sobre isso. Por que os navios flutuam? Se caso for necessário, vocês podem assistir a aula de número 5, que a gente fala sobre isso, ou voltar na parte do texto. Ficha mesmo? A página da ficha, 81, 82, 83 e 84. Na página 84, questão 2. Observe a seguir a imagem que mostra um ovo em 3 situações diferentes. Na água doce, na água misturada e na água salgada. E aí vocês vão observar as imagens e vão responder. Explique o que está acontecendo com o ovo nas 3 situações apresentadas. Foi aquele experimento que vocês deveriam ter realizado em casa. Se vocês não realizaram, tentem realizar para poder ajudar a responder melhor essas questões, tá? Questão B. Qual é o fator que está fazendo com que o ovo se comporte de diferentes formas? 3. Existe um lugar no mundo que tem alta salinidade, o que faz com que seja fácil para as pessoas que vão até lá flutuarem as águas. Nós falamos sobre o Mar Morto, lembra? Então, é um lugar que tem alta salinidade. Então, que lugar é esse? Bom, já falei com vocês agora que lugar é esse. Relembrei vocês. B. No espaço a seguir, colhe uma imagem que represente esse lugar. Ou vocês vão colar uma imagem, ou vocês podem desenhar, tá? Oi, Tio, você vai criar outra sala? Não, então, a gente já encerrou o nosso conteúdo. Eu vou deixar as páginas lá no grupo, tá? Para vocês realizarem a atividade. A nossa aula de hoje já se encerra por aqui, tá bom? Eu desejo uma boa tarde a todos. Façam as atividades e fiquem com Deus, fiquem em casa, tá bom, turma? Obrigado pela nossa aula de hoje. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijo!